E aí, pessoal, tudo bem? Café tá pronto? Vamos começar? Bom, nosso primeiro exercício aqui de padrão simplex, a gente precisa primeiro identificar se ele está no formato simplex. Então, para isso eu preciso que a minha função objetivo seja de maximização, ok. As restrições, todas menor ou igual, ok. E a não negatividade, ok. Agora o que a gente faz? Eu vou separar as variáveis da minha função objetivo, vou igualar as minhas equações, as minhas inequações para transformar elas em equações e vou acrescentar as minhas variáveis de folga. Lembrando que eu já expliquei que são as variáveis de folga no vídeo anterior, mas só para lembrar para vocês que as variáveis de folga, elas são uma diferença entre o que eu tenho disponível e o que eu estou utilizando, tudo bem? Vamos arrumar. Primeiro eu vou arrumar esse cara aqui, ó. Eu vou chamar esse máximo L aqui, vou chamar ele de Z. Vou passar esses dois termos para o outro lado da igualdade. Então, Z menos 4x1 menos x2 igual a zero. Lembrando que na função objetivo não entra a variável de folga. A variável de folga, ela entra só nas minhas restrições técnicas, tá? E nem aqui nessa restrições de não negatividade, elas também não entram, certo? Agora o que eu vou fazer? Incluir, transformar esses aqui em equações e incluir a variável de folga. Então, 2x1 mais 3x2 mais xf1 igual a 12. Agora para a segunda, 2x1 mais x2 mais xf2 igual a 8. Ok, tá aqui as minhas duas equações, as minhas variáveis de folgas, meus termos independentes, e agora eu vou construir a tabela de cálculos. Então, eu vou fazer assim, ó, Z, x1, x2, xf1, xf2 e o B. Vou colocar aqui os índices referente a cada um dos termos que eu tenho aqui nas minhas equações. Então, eu começo pela minha função objetivo, vou pegar aqui os coeficientes e depois eu venho para as minhas equações e pego também os seus coeficientes. Então, aqui na primeira, o coeficiente do Z é 1, aqui é menos 4, menos 1, x1 e x2 eu não tenho na minha primeira equação, então eu 0, 0 e aqui é 0. Na minha segunda função, z eu não tenho, então é 0. x1 acompanha o 2, x2 acompanha o 3. xf1 é 1, xf2 eu não tenho, então é 0 e aqui é 12. Agora para minha segunda função, z eu também não tenho, então é 0. x1 acompanha o 2, x2 acompanha 1, xf1 eu não tenho, é 0, xf2 é 1 e aqui eu tenho 8. Agora eu vou arrumar essa tabela para ficar bonitinha. Pronto, tabela bonitinha. Eu vou colocar aqui, ó, essa é a primeira linha da minha tabela, essa é a segunda linha da minha tabela e a terceira linha da minha tabela, tá? Eu preciso achar qual é a variável que vai entrar. Então, é a variável de menor valor negativo. Se eu tenho dois valores negativos aqui, eu vou achar o menor valor negativo ou a de maior valor absoluto. Então, se eu tirar os negativos, a variável de maior valor aqui é o 4, tá? Então, o menor negativo ou o maior valor absoluto vai ser a minha variável que entra. Então, eu vou pegar toda essa coluna aqui, ó, e vou dizer que essa aqui é a variável que entra. Preciso identificar qual é a variável que sai. Então, eu vou pegar as minhas variáveis independentes e vou dividir pelos valores correspondentes da variável que entra. Então, eu vou pegar 12, vou dividir pelo valor correspondente da variável que entra, que é o 2. Então, 12 por 2 vai dar 6. E o 8, vou dividir pelo 2, que vai dar 4. Lembrando que a função objetivo, que é essa da primeira linha, ela não vai entrar para identificar a variável que sai. Aqui tiver o menor valor positivo, vai ser a que vai sair. Então, o menor valor é 4. Então,
O 4 me indica a variável que está saindo. Então, onde que está? Esse 8 e esse 2 estão aqui, ó. Então, esta linha aqui, a terceira linha, vai ser a linha que vai sair. E esta mesma linha que vai sair é a linha que eu vou usar como linha pivô. Então, eu vou achar aqui, ó, minha nova linha pivô. Nova linha pivô. O que eu vou fazer? Vou pegar essa linha, que é a linha que tá saindo. 0, 2, 1, 0, 1 e 8. E vou dividi-la pelo elemento pivô. Quem é o elemento pivô? É esse elemento que está no cruzamento da variável que entra com a variável que sai. Então, esse aqui é o meu elemento pivô, certo? Então, o elemento pivô vai dividir a minha linha aqui com a variável que está saindo. Então, 0 dividido por 2 é 0, 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 0, 5, 0 dá 0, 1 dá 0, 5, 8 dividido por 2 dá 4. 8 por 2 dá 4. Ainda é 4, né? Então, ó, fiz por todo mundo aqui, ó, certo? Todo mundo aqui dividiu por 2. Então, esta aqui é a minha nova linha pivô. Essa nova linha pivô, ela também vai representar a minha terceira linha. Então, ela também é a minha nova terceira linha. E agora eu preciso calcular uma nova primeira linha e uma nova segunda linha. Então, nós vamos calcular nova primeira linha. Vou fazer o quê? Vou pegar a minha nova linha pivô, 0, 1, 0, 5, 0, 0, 5 e 4. Vou multiplicá-la pelo elemento representante da primeira linha na variável que entra. Então, a primeira linha, variável que entra, e eu tenho aqui o 4. Só que eu vou pegar esse 4 e vou inverter o sinal. Então, eu vou multiplicar por menos, por 4 positivo, porque ele tá menos 4, eu vou inverter o sinal, multiplicando ele aqui. Então, todo mundo aqui, ó, eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 0, 5 dá 2, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 5 dá 2, 4 vezes 4, 16. Vou pegar a minha primeira linha e vou trazer para cá, 1 menos 4 menos 1, 0, 0, 0, e vou somar estas duas linhas. 0 mais 1 dá 1, 4 com menos 4 dá 0, 2 mais menos 1 dá 1, 0, 2 e 16. Então, essa aqui é a minha nova primeira linha. Agora, eu vou calcular a nova segunda linha. Nova segunda linha. Vou pegar a minha nova linha pivô de novo. 0, 1, 0, 5, 0, 0, 5 e 4. Vou pegar agora aqui, ó, na variável que sai, qual é o elemento representante para a segunda linha. Então, segunda linha, desculpa, a variável que entra, e o representante da variável que entra na segunda linha é o 2. Então, eu vou trazer para cá para multiplicar com o sinal invertido. Vou trazer menos 2. Então, vou multiplicar todo mundo aqui por menos 2. Então, 0, menos 2, 0, 5 vezes menos 2 vai dar menos 1. 0 vezes menos 2 dá 0. 0, 5 vezes menos 2 dá menos 1. E 4 vezes menos 2 dá menos 8. Vou pegar a minha segunda linha e vou trazer ela para cá de novo. 0, 2, 3, 1, 0 e 12. Vou somar somente estas duas. 0 com 0, 0, menos 2 mais 2 dá 0, menos 1 mais 6 dá 2, 0 mais 1 dá 1, menos 1 mais 1 menos 1, menos 8 mais 12 dá 4. Então, esta aqui é a minha nova segunda
linha. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer uma nova tabela com essas novas linhas que eu encontrei. Então, eu vou ter Z, X1, X2, XF1, XF2 e as minhas independentes. Pego lá a minha nova primeira linha. Aqui, ó, nova primeira linha. Então, eu tenho nova primeira linha, 1, 0, 1, 0, 2 e 16. Nova segunda linha, que é essa aqui que a gente calculou aqui, 0, 0, 2, 1, menos 1 e 4. Nova terceira linha, que é a mesma nova linha pivô, certo? Nova terceira linha corresponde à nova linha pivô. Se a minha nova linha pivô fosse a segunda, então seria a segunda, minha nova linha pivô representaria a segunda. Então, como eu usei, saiu a terceira linha, então foi substituída pela nova linha pivô. Então, 0, 1, 0, 5, 0, 0, 5 e 4. Vou arrumar essa tabelinha para ficar bonitinha. Pronto, tabela arrumada, bonitinha. Vou achar minhas variáveis básicas. As variáveis não básicas e o meu valor de Z, tá? Então, essa aqui é minha solução. Primeira coisa que eu vou ver, para as variáveis básicas, tem que ser aquelas variáveis que só tenha 0 e 1 aqui na minha, aqui dentro, tá? Então, quem que tem só 0 e 1? X1 e XF1. As variáveis não básicas, então, são as que não tem só 0 e 1. Quem não tem só 0 e 1, o Z não entra, o Z vai entrar aqui no final. Vai ser o X2 e vai ser o XF2. Então, se eu tô dizendo que ela é não básica, eu já vou zerar essas duas aqui. X1. X1 é 4 e vale... X1, quando ele é 1, ele vale 4. E o XF1, quando ele é 1, ele também está valendo 4. E a minha solução vai ser Z igual a quanto? Ó? Quando Z é 1, ele está valendo 16. Então, eu vou ter para minha solução ótima, primeiro eu tenho que ver se tem algum negativo aqui na minha primeira linha. Não, então se eu não tenho nenhum negativo, eu cheguei na minha solução ótima. Se eu tivesse algum negativo, eu não teria a solução ótima e eu teria que começar tudo de novo. Então, como fica a nossa solução? Olha só, a minha função de lucro máximo, ela é 4x1 mais x2. Então, eu estou dizendo que meu lucro máximo vai ser 4 vezes x1 vai valer 4 e o x2 vai valer 0. Então, meu lucro máximo é igual a 16. Esse aqui é meu lucro máximo. Essa minha variável está dizendo que eu tenho uma variável, eu tenho uma folga aqui nessa minha restrição, tá? Então, eu tenho que identificar que restrição é essa, eu estou trabalhando com uma folga aqui. E esse, então, é o nosso resultado, nosso lucro máximo para essa nossa função objetivo. Então, esse aqui é o primeiro, então ele é o mais simples, e depois ele pode ficar um pouquinho mais longo quando eu tenho um negativo aqui no meio. Esse exercício, ele é bem trabalhoso, é muito passo a passo, é bem fácil de você confundir no meio. Então, o único jeito de aprender, de conseguir dominar o simplex é fazendo vários e vários e vários exercícios. Então, eu vou fazer mais alguns depois com vocês, tudo bem? Até mais, pessoal. Tchauzinho.